Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui do canal desta quarta-feira. Hoje, quarta-feira, dia 11 de outubro de 2023. A gente está por aqui para trazer nesse primeiro vídeo, como você já sabe, as notícias, as informações do esporte, do futebol, para você que está aí ligado sempre com a gente. Os times, né, estão aí em stand-by, né, rapaz? Pois é, esperando terminar a data FIFA. Enquanto isso, os times estão se preparando, se ajustando aí para quando voltar o Brasileirão, né? Não passar vergonha, fazer bonito nas 12 últimas rodadas, né, do Brasileirão, aí do Campeonato Brasileiro, tanto da Série A quanto também da Série B. A Série B não parou, né? Mas a Série A, devido à data FIFA, parou aí essa semana. A semana que vem já volta com força total a Série A do Brasileirão. A gente traz informação já já para você do Fluminense, o Flusão, que também está na expectativa, né, rapaz? O Fluminense está na expectativa aí da final da Taça Libertadores da América. Aliás, deixa eu fazer deixa eu pontuar uma situação aqui que eu prometi para vocês que traria aqui uma análise de Nilson Silva esta semana para ele falar pra gente, né? Falar aí da situação da final da Libertadores da América, o confronto entre Fluminense e a equipe do Boca Juniors, da decisão e da Libertadores, mas vai ficar para a semana que vem, tá bom? Semana que vem, prometo para vocês que a gente traz aqui, porque houve aí houve um pequeno probleminha e não deu pro nosso Nilson Silva gravar, mas ele vai gravar pra gente e aí na semana que vem eu trago para vocês aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Então vamos falar do Fluminense já já. Uma curiosidade sobre o Germancano, que eu não vou falar evidentemente, porque daqui a pouquinho eu revelo para você qual é essa curiosidade que eu tenho certeza que você vai adorar em saber, principalmente você, torcedor do Flusão. Falaremos também de seleção brasileira, claro, seleção brasileira vai jogar 2 jogos aí pelas eliminatórias da Copa de 2026. Falaremos também sobre o Santos. Marcelo Fernandes explica como tirou o Santos do Z4, mas avisa, abre aspas, não adianta iludir o torcedor, fecha aspas, disse aí o atual treinador do Peixe. E a Arábia Saudita que quer comprar o Valência e também o Olympique de Marselha, é o que diz jornal, né? Ainda falaremos sobre o São Paulo, que diretor detalha aí planos do São Paulo para 2024 e fala de vendas e quer mais um reserva, na verdade, para o Caleri, né, rapaz? A gente fala já já do Tricolor Paulista. Hoje tem a continuidade aí da 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Já já a gente fala sobre isso também. E tá definido, né? A Copa do Mundo de 2034 já tem aí onde vai acontecer. Aliás, onde vai acontecer não. Já tem mais um país, né, que oficializou a candidatura para ser sede aí da Copa do Mundo de 2034. Já já a gente fala para você que tá ligado com a gente. Claro, vamos falar muito também, como eu já disse, de seleção brasileira. Enquanto isso, deixa o seu like, tem um espacinho de comentários aqui, comente. Eu tô percebendo que tem muitas visualizações, muita gente assistindo a gente, e isso é bacana demais, eu tenho que agradecer demais a você. Mas está faltando você que assiste os nossos vídeos, deixar o seu joinha. Por que, Cristiano, é tão importante esse joinha, Cristiano? Porque quanto mais tiver o joinha, né, mais tiver a sua curtida aí, mais curtida tiver, a plataforma YouTube entende que mais pessoas precisam assistir esse nosso conteúdo. Aí a mesma espalha o nosso vídeo por toda a plataforma YouTube, né? Para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas. Por isso, é muito importante que você curta o vídeo. Se você assistir 2, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, assistir o vídeo todo, não se esqueça de curtir o nosso vídeo.
Compartilhe também esse nosso vídeo aí com seus amigos nas suas redes sociais, nos seus grupos das suas redes sociais, que ajuda demais a gente aqui do canal. Se não for inscrito, se inscreve no canal e não se esqueça de acionar o sininho de notificações, que também é importante, porque você acionando o sininho de notificações em todas, o YouTube vai te avisar em primeiríssima mão que tem vídeo novo aqui no canal. Aí você corre para cá para assistir as nossas notícias, as nossas informações. Espera só um pouquinho que tem 2 recados para vocês e a gente volta já já depois dela, a nossa tradicional vinheta. Segura aí que eu volto já. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Belezinha, estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, pra gente trazer notícia, trazer informação pra você. Eu já começo, vou até me ajeitar aqui pra falar do Flusão, né, rapaz? Flusão tá demais, né, rapaz? Flusão que pode ser campeão aí da Libertadores da América pela primeira vez. Só que do outro lado tem um gigante, né, rapaz? Gigante aí do futebol sul-americano com 6 Libertadores da América. E se ganhar do Fluminense, se o Boca ganhar do Fluminense, fazer isso aqui, ó. Porque o futebol brasileiro vem ganhando as últimas Libertadores aí. Se o Boca ganhar, ele se torna, ao lado aí, acho que do Independente, né? Também da Argentina, é o time que mais conquistou a Libertadores da América. Ele chega a 7 conquistas da Libertadores da América. Já tem 6, já tá bom, né? Então agora é a hora do Flusão. Você sabia? Primeiro gol de Germancano como profissional foi na La Bombonera, rapaz. Estádio do Boca Juniors, aniversário aí do Flusão na decisão da Libertadores.
Faltam 24 dias para o Fluminense enfrentar o Boca Juniors na final da Conmebol Libertadores e poucos atletas devem querer mais estar em campo do que Germancano, não só porque o adversário é da sua terra natal, mas também por causa de uma ligação na carreira. O primeiro gol do argentino como profissional foi na Bombonera, rapaz. Olha que curiosidade bacana, hein? Cano tinha 20 anos quando o Lanús foi derrotado pelo São Lourenço por 3-1 em La Bombonera. A partida ocorreu no dia 29 de março de 2008, válida pela 8ª rodada do torneio Clausura. O estádio do Boca Juniors foi utilizado porque o Nuevo Gasômetro foi vetado para receber a partida por questões de segurança. Aquela foi a 7ª partida como profissional de Germancano. O argentino terminaria o ano balançando as redes em mais uma oportunidade, diante do Vélez Sarsfield, na derrota por 3-2 pela 12ª rodada. Naquela mesma partida, outro jogador conhecido estava em campo, Andrés D'Alessandro, então camisa 10 do São Lourenço. Na tabela de classificação, o Lanús ficaria na 16ª colocação, enquanto o São Lourenço seria o 4º colocado. O campeão foi o River Plate. Já em confrontos diretos contra o Boca Juniors, Cano nunca deixou o dele, mas o retrospecto é equilibrado. Ao todo são 2 jogos, com uma vitória para cada lado. Clausura de 2009, Lanús 1-0 no Boca Juniors no dia 22 de fevereiro de 2009. Apertura 2009, Chacarita Juniors 0, Boca Juniors 3, 29 de outubro de 2009. Artilharia encaminhada. Germancano está bem perto da artilharia que ainda falta pelo Fluminense e de ser coroado goleador da Conmebol Libertadores 2023. Com 12 gols marcados, o argentino tem 9 a mais que os 2 concorrentes mais próximos que ainda seguem na competição. O John Kennedy do Fluminense e a Advíncula do Boca Juniors. Paulinho do Atlético Mineiro com 7 é o vice-artilheiro, mas não joga mais a competição. Pois é, desde que chegou ao clube no ano passado, o camisa 14 já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2022, da Copa do Brasil também do ano passado e do Campeonato Carioca 2023. Com a grande campanha na Conmebol Libertadores, o argentino aguarda a decisão para aumentar a lista de feitos pelo clube. Os números de Germancano na Conmebol Libertadores impressionam. Com 12 gols, o argentino tem a mesma quantidade de que todo o time do Boca, no caso do Boca Juniors, né, ao longo de toda a competição. A única fase em que passou em branco na Conmebol Libertadores foi nas 8ª de final. A final da Conmebol Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors será disputada em jogo único e está marcada para o dia 4 de novembro no Maracanã, às 17 horas. Claro que o torcedor do Fluminense está falando assim, meu Deus do céu, chega o fim do ano, mas não chega 4 de novembro, né, rapaz? É a ansiedade aí dos torcedores tricolores carioca, né? Pois é, mas Germancano, meu amigo, já mostrou qualidade, né? Já mostrou qualidade desde que ele vestiu, quando ele vestiu a camisa do Vasco da Gama em 2020 e 2021, né? Ele já mostrou qualidade. Só que ele pegou um Vasco da Gama destruído, né? Destruído, endividado demais, sem poder contratar grandes jogadores ou bons jogadores para que o ajudasse, né? Na sua principal função, que é fazer gol. Mesmo assim, mesmo não tendo a bola, não chegando muito, o Germancano foi muito importante no Vasco nas 2 temporadas que esteve por lá. Claro, perdeu alguns pênaltis, principalmente na Série B de 2021, né, que acabou impedindo que o Vasco conseguisse uma das vagas para Série A de 2022 naquela ocasião. Mas não foi só culpa dele, né, gente? Não foi só culpa dele. Evidentemente que não foi. Daí o Vasco tinha uma dívida muito grande com o Germancano e não conseguiu renovar com ele. Por que não conseguiu, Cristiano? Porque o Vasco devia uma grana muito alta para Germancano. E para renovar com o Germancano, o Vasco teria que quitar essa dívida. Ou como o Germancano queria ficar no Vasco, Germancano
até propôs que o Vasco pagasse pelo menos a metade, que assim ele ficaria no Vasco. Mas o Vasco não tinha dinheiro nesse momento, naquele momento, nem para pagar metade da dívida que tinha com o Germancano. Por isso, ele resolveu sair e em seguida surgiu a proposta do Fluminense, que ele não pensou duas vezes e acabou aceitando disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro. E foi aí que começou toda essa história espetacular do Germancano com a camisa do Fluminense. E prepare-se, você torcedor tricolor carioca. Germancano vai fazer uma história, já está fazendo, né? Mas vai construir uma história muito bacana no tricolor carioca, sem dúvida nenhuma. E claro que eu mesmo vou torcer para o Fluminense nessa final de Libertadores da América por causa do Germancano. Vou torcer por causa do Germancano. Sinceramente, estou sendo muito sincero com vocês. Germancano é um cara que saiu do Vasco, tudo bem, deu algumas declarações que, né, acabou não sendo legal, não sendo bacana, mas não foi culpa dele sair do Vasco, né? Não foi culpa dele, foi muito correto com o Clube de Regatas Vasco da Gama, um cara que entendeu a situação do Vasco, quis ficar, só que o Vasco não tinha condição de ter um jogador como o Germancano, pagar o salário do Germancano, o Vasco não tinha condições. E parabéns aí ao Fluminense, né, que está conseguindo, né, mesmo não tendo virado SAF, conseguindo aí pagar suas dívidas. O Mário Bittencourt faz um trabalho, o Mário Bittencourt só falta pensar um pouco antes de falar certas coisas, né? Mas a gente não pode deixar de falar que o Mário Bittencourt, que é o presidente do Fluminense, faz um trabalho espetacular à frente do tricolor paulista, pagando as dívidas, não cometendo loucuras, contratando jogadores por valores absurdos, não, né? Diminuindo a dívida do Fluminense, que é uma das maiores dívidas do futebol brasileiro, dos clubes do futebol brasileiro, né? E o Mário Bittencourt vem fazendo um trabalho espetacular. E, assim, foi um tiro certo, né, rapaz? Como já diz a música aí do filho do Zé Felipe, o filho do Leonardo, né? Foi um tiro certo essa contratação do Germancano. Germancano vai fazendo história, e a tendência é que ele se torne, porque se ele for campeão da Libertadores, para mim, na minha opinião, se o Germancano for campeão da Libertadores com o Fluminense, para mim o Germancano vai se tornar, claro que tem o Fred, tem outros jogadores históricos na história do Fluminense, mas para mim o Germancano vai se tornar o principal jogador da história do Fluminense, na minha modesta opinião. Claro que eu quero saber a sua opinião, é só você escrever aqui no espacinho aqui de comentários, principalmente você que torce aí pro Fluminense. Para mim, Germancano vai se tornar o principal jogador da história do Fluminense, caso o Fluminense conquiste essa Libertadores da América. Vamos falar de seleção brasileira, da comissão aos convocados, o que Diniz mudou e o que foi mantido nos tempos de Tite na seleção brasileira. Fernando Diniz olha para frente, mas não ignora o passado. Em início de trajetória na seleção brasileira, o treinador tenta implementar ideias e métodos de trabalho de sua preferência, ao mesmo tempo em que aproveita o legado deixado aí pelo antecessor dele no cargo, o Tite, que hoje é técnico do Flamengo, né? Seja na comissão técnica, nos jogadores convocados ou mesmo na estruturação aí da equipe, Fernando Diniz evita mudanças radicais. O técnico tem optado por manter a base encontrada e gradualmente dar sua cara à seleção. Tiveram 6 anos com Tite, que foi trabalho digno de todos os elogios. Não ganhou a Copa do Mundo, mas foi excelente. A gente vai aproveitar as coisas que eles têm segurança de fazer, que são boas. E aos poucos vamos adaptando algumas coisas que a gente está trazendo no novo estilo de jogar, disse o treinador em entrevista na data FIFA de setembro. A postura de Diniz de valorizar o que foi feito no último ciclo de Copa repercutiu positivamente entre os líderes da seleção. Penso que o Diniz, desde o primeiro dia, vem implementando a sua filosofia de jogo. Ele entende e sabe muito bem que esse time
tem uma sementinha do trabalho do Tite e ele vem regando tudo isso, opinou o zagueiro Marquinhos. Eu tive experiência com o nosso último treinador, o Tite, e ele deixou um legado muito grande aqui. Se tiver um trabalho bem próximo da perfeição, eu diria que foi o do Tite. Mas no futebol a gente sabe, quando perde está tudo errado, quando ganha está tudo certo, destacou Casemiro. Jogadores convocados por Fernando Diniz, né? Fernando Diniz já elaborou 2 listas desde que foi contratado, ambas para jogos das eliminatórias. A primeira para duelos contra Bolívia e Peru, mês passado. Já a outra para a data FIFA deste mês, contra a Venezuela, na quinta-feira, e Uruguai, na próxima terça. Ao todo, 32 atletas foram convocados. Destes, 22 já tinham sido chamados por Tite, ou seja, 68,7%. O treinador deu chance a 6 novatos: o goleiro Lucas Perry, o zagueiro Nino, os laterais Caio Henrique, Carlos Augusto e também Ian Couto, além do goleiro Bento, que acabou cortado antes de se apresentar. Além disso, Diniz chamou 4 atletas nunca convocados por Tite, mas que já tinham tido chances com o interino Ramon Menezes, o lateral direito Wanderson e os meio-campistas André, Joelinton e também o Rafael Veiga. Pois é, comissão técnica, como era de se esperar, Diniz levou alguns de seus homens de confiança à seleção, porém manteve boa parte do staff que já integrava o grupo canarinho. Junto com o treinador, chegaram outros 3 profissionais do Fluminense, os auxiliares Eduardo Barros e Wagner Bertelli, e o preparador físico Marcos Seixas. Além deles, acompanharam Diniz o auxiliar Dado Cavalcante, o analista de desempenho Gabriel Oliveira, o fisiologista Luiz Fernando de Barros e o preparador físico Marcelo Carpes. Por outro lado, permaneceram peças importantes da antiga comissão de Tite, como os analistas de desempenho Bruno Baquete e Tomás Coeriche. Também permaneceram os médicos Rodrigo Lasmar e Felipe Calil, o treinador de goleiros Marquinhos, o preparador físico Ricardo Rosa, entre outros profissionais como roupeiros, fisioterapeutas, gerente e massagista. Escalação, forma de jogar e mais. As primeiras formações utilizadas por Diniz lembram bastante as adotadas por Tite. São 2 as principais novidades: a entrada do goleiro Ederson no lugar de Alisson, a consolidação de Bruno Guimarães ao lado de Casemiro no meio de campo, papel que foi desempenhado principalmente por Fred e também Lucas Paquetá nos últimos tempos de Tite. Na zaga, com Éder Militão machucado, Gabriel Magalhães ganhou chance de estrear e está consolidando. Ele será titular mais uma vez nesta quinta contra a Venezuela. Também houve troca de capitão. Como o veterano Thiago Silva não foi mais convocado, a braçadeira passou para Casemiro. O volante já havia ocupado aí o posto no ciclo de Copa anterior e também com Ramon Menezes. Tal qual o antecessor, Diniz utiliza linha de 4 defensores. Nos 2 primeiros jogos com o técnico, Danilo teve um pouco mais de liberdade para atacar, mas em posição parecida, mais pelo centro do campo do que pela ala. Do outro lado, o lateral esquerdo Renan Lodge apoiou um pouco mais do que Alexandro estava acostumado. Neymar segue como camisa 10, tendo liberdade para recuar e cair pelos 2 lados do campo. Com apenas 5 treinos com o grupo completo, Diniz recorre a conversas e vídeos para aplicar alguns de seus alguns de seus conceitos. Alguns aí de seus conceitos, né? Deixa eu até tomar uma água aqui, porque isso não dá não, menino. Não dá não, rapaz. Não dá não. Alguns de seus conceitos. Nos 2 primeiros jogos aí do técnico Diniz, né, foi possível observar Casemiro recuando para fazer a saída de bola junto com os zagueiros e também a tentativa de agrupar atletas próximo da bola, mas tudo de forma gradual, como prega o treinador.
quer aumentar a naturalidade deles, que tenham mais facilidade para se encontrar dentro de campo. Vou usar o que tinham do grande trabalho do Tite e com as novas ideias vão assimilando. Tal qual o Tite fez em sua reta final na seleção, Diniz segue bancando Richarlison como camisa 9, mesmo com o Pombo não passando por sua melhor fase. Nesta quinta-feira, às 21h30, no horário de Brasília, contra a Venezuela, o Brasil vai a campo possivelmente com Ederson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e também o Guilherme Arana, Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar, Rodrigo, Vini Júnior e também o Richarlison. Esse é o provável Brasil para o confronto de quinta-feira, mais conhecida como amanhã, contra a seleção da Venezuela. Seleção brasileira. E o Diniz está certo. Porque assim, a seleção brasileira se encontra de tempos em tempos, né? A seleção brasileira não é que nem um clube de futebol que todo dia você tá lá treinando aquela coisa toda. É só quando tem jogos. E você tem pouco tempo para preparar. E quando você pega um time já bem montado, como foi montado pelo Tite, você faz algumas mudanças. Vou dar um exemplo para vocês que não é seleção, mas é um time. O Botafogo. Luiz Castro saiu, o Caçapa veio, o Caçapa continua aqui, ó. Saiu uma peça aqui por contusão, saiu outra peça aqui por acúmulo de cartões amarelos, né? Suspensão de cartão amarelo. Ele pegava outro, colocava no lugar, mantia a mesma, né? A mesma maneira do time jogar. Aí chegou o Bruno Lage e quis trocar tudo. Foi o grande erro dele, por isso que ele não permaneceu no Botafogo. É o que Diniz não quer que aconteça com ele. Chegou na seleção, a seleção jogava assim, Tite jogava assim. Ele manteve. Aos poucos ele vai, moldando, aos poucos, não bruscamente. Porque senão você acaba, né, acabando com o bom trabalho que o Tite fez. Realmente a gente tem que falar isso. Tite fez um bom trabalho com a seleção brasileira, tá, gente? Fez um bom trabalho. Só que a gente está acostumada fez um bom trabalho, mas não ganhou a Copa do Mundo, né? Então fica sempre essa questão de você faz um bom trabalho, tem que ganhar. Se não ganhar, não foi um bom trabalho. Mas na verdade foi, né? Se você for analisar o trabalho de Tite, ele fez um bom trabalho sim. Fez um bom trabalho. Só que faltou coroar, na verdade, né? Coroar esse trabalho com o título da Copa do Mundo, né? Fala do peixe do Santos, Marcelo Fernandes explica como tirou o Santos do Z4, mas avisa, abre aspas, não adianta iludir o torcedor, fecha aspas. Marcelo Fernandes vive um novo momento na carreira. Aos 52 anos, o técnico reassumiu o Santos com a missão de livrar o time do primeiro rebaixamento de sua história do Campeonato Brasileiro. O treinador já tinha passagens marcantes pelo Peixe. Em 2015, foi campeão paulista com a vitória sobre o Palmeiras na decisão. Porém, hoje, Marcelo Fernandes se vê mais maduro na função, fruto da experiência adquirida em bons e maus momentos vividos dentro do clube. Estou muito mais seguro, muito mais tranquilo na função, até por tudo que passei no próprio clube. Já passei por jogo de luta contra rebaixamento contra o São Bento, no Paulistão de 2021, por várias situações que foram calejando, e sabemos da responsabilidade que é trabalhar num clube do tamanho do Santos. Sou um cara que sempre coloquei a cara, nunca reneguei nada, nenhum jogo. Os meus números são em cima de jogos difíceis, tirando o Campeonato Paulista de 2015. São jogos de necessidade sempre. Eu hoje me sinto treinador do Santos. Como eu disse na entrevista coletiva, eu sou o treinador do Santos. Isso não é o problema principal. Hoje estamos focados no objetivo do Santos. Não interessa se sou goleiro, treinador, massagista, todos estão no mesmo propósito. No final disso tudo, vemos o que vai acontecer e vamos em frente. Por enquanto, o início do novo capítulo no Santos tem sido positivo. São 3 vitórias em 3 partidas, que levaram o time aos 30 pontos, fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Além disso, encerrou um jejum de 4 anos sem vencer o Palmeiras. Porém,
o treinador busca manter os pés no chão e ressalta que a leitura, na verdade que a luta, né, ainda é contra a queda no Brasileirão. Não tem o que medir ou falar para ninguém. Há 3 rodadas estávamos com 21 pontos, ninguém mais acreditando no Santos. Hoje, o Santos conquistou 3 vitórias e está com 30 pontos, mas continua com o objetivo de sair dali de baixo. Esse é o nosso campeonato. Não adianta iludir o torcedor. Nosso campeonato é exatamente esse. No final, após 12 rodadas, se estivermos aí fora disso e beliscar alguma coisa, sorte nossa. O mínimo que temos que fazer é honrar essa camisa e deixar o Santos no seu devido lugar. Uma das demissões, na verdade uma das missões, né, de Marcelo Fernandes ao assumir o Santos foi fazer o elenco reagir em meio a uma crise que fez o clube cair para a 18ª colocação do Brasileirão. O volante Jean Lucas chegou a citar que o treinador foi o responsável por sacudir os jogadores. Para o técnico, foi um processo natural. O processo, para mim, chega a ser até natural. Lógico que tem jogadores como o próprio Jean Lucas, eu não conhecia. Eu conhecia a grande maioria do elenco. Outros conheci com o tempo. São jogadores de alto caráter. Estava em um clima, né, um pouco frio. Eles queriam muito, mas se abatiam em caso de derrota quando tomavam um gol. E para mim, é um trabalho que sempre fiz. É um trabalho tranquilo de chamar, estarem todos os jogadores juntos. Eu tenho a mania de sempre brincar com eles, principalmente o pessoal de fora, que buscamos dar um carinho para eles se habituarem o mais rápido possível. É difícil você vir de outro país. Foi super tranquilo. Sempre gostei muito de fazer isso. E para mim, foi de boa, bem tranquilo, disse Marcelo Fernandes. O Peixe terá agora uma semana de treinos até o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O time enfrenta o Bragantino no dia 19, às 20 horas no horário de Brasília, na Vila Belmiro. A preparação tem início nesta quarta-feira, quando o elenco se reapresentará no CT Rei Pelé. Marcelo Fernandes falou um pouco sobre como será o processo para a partida. É um jogo difícil, um adversário que é vice-líder do campeonato. Uma equipe muito bem treinada pelo Pedro Caixinha, um time que está jogando muito bem. A preparação é como as outras. A bateria foi a 0 contra o Palmeiras. Agora é recarregar de novo para entregar no jogo da próxima quinta-feira contra o Bragantino. Estudar bastante o adversário, ver vídeos, montar a melhor estratégia para surpreender um adversário tão difícil. Passar os vídeos necessários para os jogadores verem. Trabalhar muita intensidade, autoestima elevada, deixar os jogadores focados e continuar no caminho que estamos. Não ganhamos absolutamente nada, gosto de frisar isso, nada me empolga, eu sei o que está acontecendo, como funciona e vamos com os pés no chão até o final, pode ter certeza. Sem dúvida nenhuma, o Marcelo Fernandes deu como disse aqui mesmo, deu uma balançada nesse time do Santos, né? Pegou os jogadores assim, bora caramba, que é Santos, rapaz! Deu uma balançada ali nos jogadores do Santos e o Santos reagiu. 3 vitórias seguidas, como não é que ninguém acreditava no Santos, né? O torcedor é que sempre acredita. O torcedor fica com aquela de tristeza, fica triste, mas no fundo acredita sim na salvação do time. Claro que não se salvou ainda está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Se perder, por exemplo, para o Bragantino, pode, dependendo da combinação de resultados, voltar para a zona do rebaixamento. Mas é como o Marcelo Fernandes diz, trabalhando, né? E nada de euforia, porque a luta acho que vai ser até o final aí, viu, gente? Acho que a luta vai ser até o final. E o jogo contra o Bragantino é um jogo duríssimo. O Bragantino quer terminar o campeonato no G4. E para isso precisa vencer o Santos. E vem fazendo um campeonato muito bom mesmo, ganhando de gigantes do futebol brasileiro. A Arábia Saudita quer comprar Valência ou Olympique de Marselha, é o que diz jornal. Um grupo ligado ao Fundo Público de Investimentos da Arábia Saudita, o PIF, estuda a possibilidade de comprar um clube europeu, segundo o jornal britânico Independent.
Os alvos aí são Valência, da Espanha, e Olympique de Marselha, da França, por serem semelhantes em tamanho ao Newcastle da Inglaterra, adquirido pelo PIF no final de 2021. Segundo o jornal, o Fundo de Investimento Público não tem planos de fazer qualquer compra agora. O PIF é sócio majoritário do Newcastle na Premier League, além de Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad e Al Ahly, todos da Arábia Saudita. Com isso, os intermediários ligados ao governo assumiriam as negociações do assunto. Valência e Olympique chamam a atenção, assim como o Newcastle, por terem um legado histórico, mas que não o refletem nos desempenhos atuais das equipes. O cenário, segundo o Independente, dá margem aí para investimentos. Adquirido há 2 anos, o Newcastle está disputando a Liga dos Campeões, é líder do Grupo F e goleou o PSG na última rodada por 4-1. Embora o Valência seja o mais atraente dos investidores, por conta aí da posição do clube na Liga Espanhola, o dono da Petelin está relutante sobre a venda do clube até que a equipe, tenha um novo estádio. Assim, o processo seria mais fácil se optassem pelo time francês. Pois é, rapaz, é muita grana envolvida, né, gente? É muita grana envolvida esse grupo saudita, meu amigo. Futebol saudita, aliás, é bom ressaltar, conta com o dinheiro do governo, né, gente? O dinheiro do governo, aí, meu amigo, lá pode, né? Lá pode, lá dinheiro é que nem... Lá dinheiro é que nem... É que nem pardal aqui no Brasil, rapaz. Você é doido, sai de tudo quanto é lugar lá, rapaz. Não é brincadeira, não. Diretor detalha planos do São Paulo para 2024. Fala de vendas e quer mais um reserva para Caleri. Pois é, depois da conquista da Copa do Brasil e da vaga assegurada na fase de grupos da próxima Libertadores, ou Conmebol Libertadores da América, São Paulo tem a possibilidade de começar a programar o ano de 2024 com antecedência. As conversas tiveram início no último fim de semana. Em entrevista exclusiva ao GE, o diretor de futebol Carlos Belmonte detalhou alguns planos que o clube tem para a próxima temporada. Neste primeiro momento, possíveis chegadas e saídas já são debatidas. A gente começou as reuniões planejando no último sábado, lá no Rio de Janeiro, com toda a comissão técnica. Hoje, no caso ontem, terça-feira, já fizemos aqui uma reunião com os scouts, analisando os nomes que a gente possa eventualmente levar à comissão técnica, a possibilidade de trazermos ou não alguns jogadores e discutindo eventuais saídas que possam ocorrer também. É um planejamento que, obviamente, não se termina em uma semana. Ele acaba se estendendo, até porque a janela está fechada, afirmou o dirigente. Uma das posições que o São Paulo deve reforçar para a próxima temporada é a de centroavante. Embora tenha Caleri em alta, o clube vê a necessidade de contar com um reserva que possa fazer sombra ao jogador. Em 2023, esse jogador deveria ter sido Herisson, mas ele sofreu com uma série de lesões e não conseguiu se firmar. A reta final de Brasileirão pode ser fundamental para a permanência ou não do jogador, emprestado pelo Botafogo. Sem ele, o garoto Juan se tornou a primeira opção. O que a gente já sabe que precisa, por exemplo, é de centroavante. Nós temos o Caleri e temos o Herisson, que passou muito tempo da temporada machucado. Agora ele está voltando, deve jogar diversas partidas até o final da temporada. Aí vamos avaliar se ele fica, se dá para buscar um novo empréstimo no Botafogo, com o Botafogo, evidentemente, né? Se não der, vamos ter que buscar outro centroavante, analisou Belmonte. O dirigente ainda explicou como pretende segurar os garotos revelados na base que estão em alta, como Pablo Maia, Beraldo, Rodrigo Nestor e o Wellington. E ainda comentou a situação de David, emprestado pelo Internacional até o final do ano. Pois é, rapaz, é o tricolor paulista, claro que tem que conquistar alguns pontos no Campeonato Brasileiro para não ter nenhuma possibilidade, correr nenhum risco aí
de cair para a segunda divisão, né? Acho que o São Paulo não vai correr esse risco, mas é bom, né, cortar esse mal pela raiz e conquistar logo. O São Paulo precisa de 10 pontos, né? São 3 vitórias e um empate em 12 jogos para que o São Paulo possa aí matematicamente se garantir na Série A do ano que vem. Mas é lógico, né? É lógico, quando você ganha uma competição como a Copa do Brasil, se garante em uma competição maior que a Libertadores da América, claro que você vai começar a fazer o seu planejamento. E o São Paulo vai abrir os cofres para contratar para a próxima temporada, evidentemente, né? Gente, segura só um pouquinho aí que eu volto já para a gente falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar aqui também de Copa do Mundo, né, rapaz? Copa do Mundo. Tem mais um país aí oficializando a candidatura a ser sede do Mundial de 2034. Então segura aí que eu volto daqui a pouquinho com muito mais para você. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, para a gente finalizar esse segundo bloco, finalizar o nosso primeiro vídeo desta quarta-feira, dia 11 de outubro de 2023. A gente está por aqui para trazer aí o último bloco desse nosso primeiro vídeo e muita informação ainda para você, né? Falar de Série B do Campeonato Brasileiro, 32ª rodada, que começou ontem, mais conhecida como terça-feira. Tivemos o ABC perdendo para o Mirassol por 2-1. Com o resultado, meu amigo, o Mirassol colou no G4, né? Mais um time que se apresenta para brigar aí até o final por uma das vagas na Série A do ano que vem. O Mirassol chegou a 52 pontos, ficou a 2 pontos ali do Guarani, que é o quarto, do Juventude, que é o terceiro, e a 3 pontos do Sport, que é o segundo
colocado com 55 pontos. Ficou a 6 pontos do líder Vitória, ou seja, entrou de vez na briga pela classificação para a Série A do ano que vem. Hoje, mais conhecida como quarta-feira, tem o Vila Nova, que também está nessa briga, né? Vila Nova tem 48 pontos, se ganhar vai a 51 e fica a 3 pontos da zona de classificação para a próxima Série A, ou seja, a Série A de 2024. Já o Botafogo de Ribeirão Preto, cadê? O Botafogo tá com 40 pontos, se ganhar vai a 43, não tem mais chance de subir para a Série A, mas pelo menos de, né, mandar para longe, né, a possibilidade aí de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Claro que amanhã não tem rodada, né? Não tem jogo, na verdade. Só vai acontecer um jogo agora, depois desse aqui, entre Vila Nova, depois de hoje, entre Vila Nova e Botafogo de Ribeirão Preto. É o Criciúma que joga na sexta-feira contra a equipe da Chapecoense, clássico local, né? No sábado teremos mais jogos, mas na sexta-feira a gente fala dos outros jogos aqui na sexta. A gente fala desse jogo, um pouco mais desse jogo do Criciúma com a Chapecoense. E fala também dos demais jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, 32ª rodada. Fala de Copa do Mundo, né, rapaz? Futebol Internacional, Copa de 2034. Pois é, a gente tá falando de Copa do Mundo de 2026, né? Tá tendo aí as eliminatórias que tá acontecendo, né, para a Copa do Mundo de 2026. Depois tem a Copa do Mundo de 2030. Aí o pessoal já tá pensando na Copa de 2034. Pois é. Arábia Saudita oficializa a candidatura à sede. A Arábia Saudita oficializou a candidatura para ser sede da Copa do Mundo de 2034. A Federação Saudita de Futebol, a SAF, anunciou que assinou a carta de intenção e enviou à FIFA na última segunda-feira, 5 dias depois de declarar o desejo de receber o torneio. A entidade responsável pelo futebol do país, do Oriente Médio, alega ter o apoio de mais de 70 nações de diferentes confederações. Na semana passada, nós anunciamos nossas ambições de sediar a Copa do Mundo de 2034 e esta inscrição continua nossa jornada para tornar realidade os sonhos do nosso povo. Estamos extremamente comprometidos em apresentar a candidatura mais competitiva possível, que também vai ajudar a unir o mundo por meio do futebol, declarou o presidente da Federação Saudita, Yasser Al-Mizraoui. Após reunião do Conselho da FIFA, a entidade estabeleceu que a Copa do Mundo de 34 será sediada na Ásia ou na Oceania. Os países têm até o dia 31 de outubro para aplicarem aí suas candidaturas. A previsão é de que o vencedor seja eleito a partir do último trimestre de 2024. A decisão levou em consideração o mecanismo de rotatividade, no qual uma confederação continental deve aguardar no mínimo 2 edições para novamente ter um ou mais países membros como anfitrião. A Copa de 2026 será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, CONCACAF. E na mesma reunião foi decretada que a Copa de 2030 será majoritariamente em Marrocos, na África, Portugal e Espanha, na Europa, com jogos inaugurais em Uruguai, Argentina e Paraguai, aqui no futebol da Conmebol, né, rapaz? Em comemoração ao centenário do torneio. A Arábia Saudita desistiu de concorrer à sede da Copa do Mundo de 2030 por conta da força da candidatura aí, tripla entre Espanha, Portugal e Marrocos. Segundo a imprensa espanhola, o foco então passou para 2034. A Arábia Saudita lançou recentemente um programa enorme de investimento no futebol, que atraiu para o país craques como Neymar, Cristiano Ronaldo e Benzema. O país também será sede do Mundial de Clubes de 2023, para o qual o Manchester City já está classificado, além de receber a Copa da Ásia de 2027.
Pois é, todo esse investimento do futebol árabe tem, né, esse propósito de levar a Copa do Mundo de 2034 para lá. Vocês duvidam que a Copa do Mundo de 2034 vai ser lá na Arábia Saudita? Eu não duvido. André faz profecia ousada para a seleção de Diniz. Abre aspas, não tem como dar errado. Vai dar show. Fecha aspas. Tranquilo e confiante como de hábito, André tem apenas 16 minutos em campo com a seleção brasileira principal, mas encara os microfones com a segurança de quem tem todos os predicados para fazer parte do ciclo até 2026 e sabe esperar seu momento. Às vésperas do confronto com a Venezuela pelas eliminatórias não foi diferente, com direito a uma previsão para o futuro breve do Brasil. Cria de Fernando Diniz no Fluminense, o volante de 22 anos esteve presente nas 4 convocações do Brasil após a Copa do Mundo, 2 com o treinador atual e 2 com Ramon Menezes. Os poucos minutos em campo não geram ansiedade, pelo contrário, André é tão tranquilo que se aventura até a fazer uma profecia ousada de que a seleção dará espetáculo com o treinador. Abre aspas, não tem como o Brasil dar errado. Quando todo mundo tiver mais tempo, o trabalho estiver mais longo, todo mundo é entrosado, tenho certeza que a torcida vai ver muito show e ficar muito alegre de ver o Brasil jogar. Fecha aspas. E disse mais, o Diniz tem essa característica de muito jogo aproximado, mas uma coisa que ele está batendo muito na tecla é a parte da marcação. É muito importante. O Brasil tem histórico bom do trabalho do Tite. Ele está tentando reforçar muito essa parte da marcação para depois implantar o jogo dele. Nosso time tem os melhores jogadores aqui, muitos jogadores de qualidade, com o estilo dele, de muita aproximação e posse. Todo jogador vai ter sua oportunidade de brilhar. Não tem como o Brasil dar errado. Quando todo mundo tiver mais tempo, o trabalho estiver mais longo, todo mundo entrosado, tenho certeza que a torcida vai ver muito show e ficar muito alegre de ver o Brasil jogar. A firmeza nas palavras condiz com uma das principais características do jogador, a tranquilidade, fruto de um comportamento de quem saiu muito cedo de casa em busca do sonho que hoje vive com a camisa da seleção. É mais pela minha trajetória. Apesar de a minha mãe falar que eu era muito bravo quando era pequeno, depois que saí de casa para buscar o meu sonho, eu tive que aprender muita coisa, respeitar o espaço do próximo e obedecer às regras é um caminho a ser seguido. Abre aspas, passei grande parte da minha trajetória sozinho, refletindo sobre as coisas e é algo da minha natureza. Costumo ser tranquilo, às vezes em campo tem algumas brigas, discussões pela minha posição, mas procuro levar tudo tranquilo, fecha aspas. Não é exagero dizer que André foi transformado por Fernando Diniz, sob o comando aí do treinador tricolor, que viu seu futebol desbrochar e ser considerado um dos melhores volantes do país. Questionado sobre as diferenças de Diniz, da seleção e do tricolor, o pupilo foi só elogios e garantiu que o treinador fica um pouco mais calmo quando veste verde e amarelo. A mesma forma que ele tenta ajudar o nosso time lá, ele tem tentado passar aqui. É óbvio que o tipo de tratamento é um pouco diferente aqui, por lidar com os melhores jogadores do mundo. Por onde ele passa, acaba pegando jogadores em início de carreira. Então, o tratamento é diferente. Abre aspas. Sobre ideias, ele tem tentado impor o estilo de jogo dele, mas sem deixar de lado o que a seleção vinha fazendo bem. É importante, paciência dele com todo mundo. Ele às vezes se altera um pouco no jogo, mas está tendo muita paciência e os jogadores também. Isso é de suma importância. O Brasil de André e Diniz encara a Venezuela quinta-feira às 21h30 no horário de Brasília pela terceira rodada das eliminatórias. Na sexta-feira a delegação embarca para Montevidéu, onde encara o Uruguai na terça às 21 horas no estádio Centenário.
eu também acredito que o Fernando Diniz vai fazer um bom trabalho, né, à frente da comissão técnica da seleção brasileira. A dúvida é o seguinte: Fernando Diniz vai ser efetuado? Se a seleção brasileira, Fernando Diniz conseguir colocar a cara dele, né, nesse time do Brasil, nessa seleção, como é que tira o cara daí, rapaz? Hã? Difícil, né? Muito difícil. Ainda falando de seleção brasileira, Gabriel Veron é cortado e Ramon convoca Gabriel Pirani para o PAN. Pois é, a seleção brasileira olímpica. Lesionado em partida pelo Porto B no último fim de semana, o atacante Gabriel Veron foi cortado da lista da seleção para os Jogos Pan-Americanos de Santiago. Para a vaga, o técnico Ramon Menezes convocou Gabriel Pirani. Revelado pelo Santos e com passagem pelo Fluminense, Pirani atualmente defende o DC United dos Estados Unidos. A equipe não joga mais pela temporada regular da MLS e dificilmente avançará aos playoffs. O meia vai se apresentar nesta quarta-feira na Granja Comari, em Teresópolis. O PAN no Chile começa a ser disputado no dia 20 de outubro e tem encerramento marcado para o dia 5 de novembro. O Brasil está no grupo B, que ainda tem Estados Unidos, Colômbia e Honduras. Chile, República Dominicana, México e Uruguai são as outras seleções participantes. Os convocados do Ramon Menezes, né, os goleiros Micael do Atlético Paranaense, Andreu do Gil Vicente e Matheus Donelli do Corinthians. Os laterais João Moreira do São Paulo, Riquelme do Cuiabá e Patrick também do São Paulo. Lucas Halter do Goiás, Gustavo Martins do Grêmio e Arthur Chaves do Acadêmico de Viseu. Os meio-campistas: Matheus Dias do Internacional, Ronaldinho do Grêmio, Igor Jesus do Flamengo, Guilherme Biro do Corinthians, Marquinhos do Nantes e Gabriel Pirani do DC United. E os atacantes: Matheus Nascimento do Botafogo, Figueiredo do Vasco e Caio do Coritiba. Pois é, boa sorte aí pro Ramon Menezes e seus pupilos também, né, rapaz? Chegando mais informação para você que tá ligado com a gente, vamos falar de Flamengo, porque Tite tem primeiro dia de trabalho no Flamengo e não descarta título. Título brasileiro ainda, rapaz. Abre aspas, ainda tem um sonho, fecha aspas. O elenco do Flamengo se reapresentou no fim da tarde da última terça-feira, ou seja, ontem. Mas o dia no Ninho do Urubu começou bem cedo. Antes das 9 horas da manhã no horário de Brasília, Tite já estava no centro de treinamento para iniciar o primeiro dia de trabalho pelo novo clube. A primeira e principal missão é a vaga direta na Libertadores, mas o treinador não descartou a luta pelo título do Brasileirão. Tite retorna ao comando de um clube depois de mais de 6 anos com a seleção brasileira. O treinador iniciou um período sabático logo depois da Copa do Mundo do Catar e interrompeu o descanso para assumir o Flamengo ainda na temporada de 2023. No início, a ideia do treinador era retornar aos trabalhos somente em 2024. Saudade sim, o campo é fascinante, a oportunidade profissional do Flamengo é enorme, a responsabilidade é da mesma forma. Tenho consciência disso, posso prometer que o Adenor, enquanto pessoa e caráter, ele vai estar na sua plenitude. Tomara que o Tite tenha competência para ajudar na busca da classificação da Libertadores, que é o objetivo inicial. E tem ainda um sonho, que pode ser matemático, de título. E ele tem um perigo também de não classificar. Esse é o nosso real. O objetivo é de classificação direta pela grandeza do Flamengo, disse o novo técnico do Flamengo. O treinador tirou amanhã para conhecer as dependências do CT e ser apresentado aos funcionários do clube. Houve inclusive uma reunião de auditório para um primeiro diálogo com o novo treinador, antes mesmo aí dos jogadores chegarem ao Ninho do Urubu. O contato com os atletas aconteceu somente a partir de 16 horas no horário de Brasília e 1 hora depois
foram para o campo iniciar o primeiro treino com o novo treinador. Eu não conhecia o centro de treinamento e nem tinha visitado. Tem todas as condições para o trabalho de excelência. Agora compete a nós, falou Tite, para completar. E disse mais, é um orgulho muito grande de saber da história vencedora. É só transitar no ninho e ver as fotos. E essa história, o quanto ela é forte. Mas meus princípios de Adenor, de coração, de educação e princípios, competitividade e educação andam juntos. Elas se potencializam para que possa ser o melhor e para que possa ser vencedor no enfrentamento. Não tenho dois discursos. Tomara que eu tenha luz, a missão e o staff todo. Estou falando muito para poder levar para campo que aquele negocinho redondo entre no gol, que a gente possa vencer, disse aí o treinador Tite. Treinador é um velho conhecido de alguns jogadores do elenco rubro-negro. Tite já convocou um time inteiro do atual elenco do Flamengo. O nome do treinador sempre teve uma boa aceitação interna, mas Tite garante que não houve conversa com algum atleta antes de acertar a contratação. Pois é, o Tite, né, rapaz? Será, meu amigo? Tite, se falar a verdade para você, viu? Se você conseguir, em tão pouco tempo, fazer esse time do Flamengo ganhar, assim, né? Conseguir jogar bola o suficiente para tirar o título do Botafogo, meu amigo, você vai virar um ídolo assim. Eu acho que não mais que Jorge Jesus, né? Mas você vai ficar ali quase alcançando mesmo, viu? Se conseguir fazer o Flamengo jogar bola com esse, né? Com esse intuito e conseguir esse objetivo de ser campeão brasileiro, tirar essa diferença que, se eu não me engano, é 9 pontos do Botafogo, meu amigo, falar pra você, viu? Rapaz, você vai estar de parabéns. Falar do Vasco, comissão de arbitragem da CBF, essa é demais, hein, gente? Comissão de arbitragem da CBF admite erro em pênalti para o São Paulo contra o Vasco da Gama. A comissão de arbitragem discordou do pênalti marcado para o São Paulo no empate por 0-0 com o Vasco no último sábado em São Januário. Na ocasião, o árbitro Braulio da Silva Machado de Santa Catarina assinalou mão de Léo na área e o VAR concordou com a decisão. O goleiro Léo Jardim, no entanto, defendeu a cobrança de Wellington Rato. Na terça-feira ontem, a comissão de arbitragem da CBF divulgou os áudios do VAR e discordou da decisão. Para o presidente Wilson Seneme, Léo fez o movimento natural com a mão e, portanto, a infração não deveria ter sido marcada. Na nossa visão, o Léo tem um movimento absolutamente natural. Ele tem esse movimento de estar com o braço para baixo, por mais que esteja um pouco afastado do corpo. A pergunta é qual seria a posição natural do braço dele. Não consigo visualizar outro movimento de braço para ele. Se ele estivesse com o braço mais aberto, aí sim configuraria a inflação. Ele não tem que estar com o braço colado ao corpo ou para trás. Esses não seriam movimentos naturais. Ele não sabe o que o adversário vai fazer. Então esse braço para baixo é aceitável. A grande dificuldade de quem está no campo é a velocidade da bola, mas a cabine do VAR tem todas as ferramentas para interpretar, disse o Wilson Seneme. Membro da comissão de arbitragem da CBF, Péricles Bassols concordou com Seneme. Ouvindo o trabalho que o VAR fez nesse lance, a gente constata que faltaram perguntas naturais para você achar as considerações. Isso é treinado. O jogador agiu de forma deliberada? O jogador não estava esperando a bola. Não foi uma dinâmica de bloqueio. Foi um movimento natural. Essa pergunta o VAR não fez, analisou Bassols. Por conta aí do lance, o Vasco fez uma reclamação formal na CBF. Nesta terça, ou seja, ontem, o senhor Lúcio Barbosa e o diretor de futebol Paulo Brax estiveram na sede da entidade. O clube também questiona um pênalti que não teria sido marcado em Gabriel Peck no primeiro tempo. Gente, isso aqui, a sorte
da arbitragem é que a bola não entrou. Porque se a bola tivesse entrado, o que adiantaria? Eles assumiram, como assumiu contra o Internacional em 2020, que o Vasco foi rebaixado, o gol do Internacional estava impedido. O gol do Internacional, um dos gols que o Internacional venceu por 2-0, mas o primeiro gol, estava impedido. E aí deu um problema no VAR, os caras não conseguiam traçar a linha. Sabe por quê? Porque tinha a sombra do estádio. Não dá para traçar a linha. Fala dos mesmos no VAR. Não dá para traçar as linhas por causa da sombra. Como é que pode isso? Como é que pode isso? É como o CNM disse aqui. Claro que eu sei que tem alguns São Paulinos, até meu amigo Neto no grupo que a gente participa lá do Resenha, Amigos da Resenha, disse: não, Cristiano, foi pênalti. Na minha opinião, foi pênalti. E quem acha que foi pênalti, beleza. Tudo bem, cada um tem a maneira de ver a visão. Mas como o CNM diz, qual é o movimento natural? Seria ele colocar a mão para trás, e se ele coloca a mão para trás e faz isso e a bola bate? Se ele coloca a mão para trás é que ele faz isso. Isso é um movimento antinatural. O movimento natural é ele ficar com o braço como ele estava. A bola vai de encontro. Você vê que a bola... Eu não tinha reparado isso, mas eu vi ontem com o árbitro explicando que quando a bola bate na mão do Léo, a mão vai. Ele não está esperando, porque quando você está esperando, quando você bota a mão na bola, você vê que você bate a mão na bola assim. Como no Flamengo. O pênalti a favor do Corinthians. Você vê que o cara faz isso. E a bola bate e a mão dele não vai. Né? No caso do Léo, ele estava com a mão tão natural que a bola bate e a mão dele vai. Não é que ele tentou tirar... Em princípio, eu pensei que ele tentou tirar a mão. Mas você vê que não é que ele tenta tirar a mão. Ele toma um susto. Ele está ali para fazer a marcação no jogador do São Paulo e de repente a bola bate na mão dele. Muito rápido em cima dele, ele está com o braço ali. A não ser que os jogadores comecem a jogar assim, ó. Né? Comece a marcar assim. Né? Então, assim, mais um erro. Dessa vez, o Vasco não perdeu pontos porque não ganhou em casa, né? Não foi competente de fazer os gols. Mas por causa desse lance não perdeu ponto. Ainda bem, mas tem a outra questão do pênalti que não foi marcado para o Vasco da Gama em cima do Gabriel Peck. Cristiano, mas ali não foi pênalti. Se você acha, tudo bem. Eu só acho que quando você que joga futebol, você que bate seu baba aí no final de semana, enfim, você que joga bola, se no seu baba alguém, eu dei até esse exemplo lá no grupo da gente que a gente participa, se alguém no seu baba aí, você bota a bola na frente, o seu marcador vem e coloca as pernas, ou a perna na verdade, dentro da sua e te empurra no peito aqui, te pressiona no peito aqui, te empurra, como que você vai ficar em pé? Isso não é falta? Fora da área seria falta, daria falta, tenho certeza disso. Se fora da área é falta, dentro da área, idem. Então, pênalti não marcado, na minha opinião. Ainda falando de Vasco, o Vasco recebe 36 milhões da última remessa e 777 Partners conclui segundo aporte após atraso. Finalmente, né, rapaz? O Vasco recebeu nesta terça-feira, ou seja, ontem, a última remessa da 777 Partners, referente ao segundo aporte previsto em contrato, cerca de 7,5 milhões de dólares, 36 milhões de reais entraram na conta da SAF nesta noite, ou seja, na noite de ontem, né? Com isso, a empresa volta a ficar em dia com o clube. O prazo para o aporte de 120 milhões previsto para 2023 acabou na última quinta-feira. No entanto, o clube recebeu apenas 71,5 milhões de reais até a última sexta. Oficialmente, a 777 estava inadimplente desde então. A empresa, no entanto, apresentou documentos com as ordens de transferências do valor total. Por conta aí do feriado de Columbus Day, né, na segunda-feira dos Estados Unidos, o dinheiro só entrou na conta do Vasco no final da tarde de ontem. Pois é, inicialmente, o segundo aporte estava previsto para 5 de setembro. Porém, o contrato previa um período de 30 dias de carência, com juros. O prazo acabou na última quinta-feira. O valor inicial seria de 120 milhões. No entanto, houve adiantamento de 16 milhões de reais
no meio do ano para ajudar na janela de transferências. O valor foi descontado, mas acréscimo de juros de 6 milhões de reais. Então, finalmente, né, rapaz? Finalmente o Vasco recebeu aí todo o montante, agora vai poder pagar a clubes, né? Porque o Vasco deve aí algumas parcelas, né? Referente à compra de alguns jogadores. Para a gente finalizar aqui esse nosso primeiro vídeo desta quarta-feira, vamos falar novamente de seleção brasileira, porque Vini Júnior volta ao time titular e Arana fica com a vaga de Lodi contra a Venezuela. Fernando Diniz comandou ontem, terça-feira, o primeiro treino com bola da seleção brasileira nesta data FIFA, visando os confrontos com a Venezuela e o Uruguai. Vini Júnior e Guilherme Arana participaram da atividade entre os titulares e são os caras novas aí em comparação aos jogos de setembro. Com todos os jogadores à disposição, a atividade aconteceu no início da noite na Arena Pantanal, em Cuiabá, e o treinador não fez mistério em relação ao time titular. Renan Lodi e Rafinha, cortados por lesão, são as baixas que dão lugar a Vini e a Arana. O Brasil deve encarar a Venezuela com Ederson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar, Vini Júnior, Rodrigo e Richarlison na frente. Essa deve ser, né, a seleção brasileira que entra em campo amanhã. Claro que amanhã a gente traz mais detalhes desse jogão de bola entre Brasil e Venezuela. O Brasil lidera a competição, né, as eliminatórias, com 100% de aproveitamento. 2 jogos e 2 vitórias. É isso, né, gente? É isso, é o que tínhamos para trazer para você nessa quarta-feira aí sobre esporte, sobre futebol. E amanhã, se Deus quiser, a gente volta trazendo mais notícias, mais informações de tudo que vai acontecer nesta quinta-feira. Nessa quarta-feira, né, rapaz? Esportiva no esporte aí a gente traz para você na edição de amanhã, de meio-dia, no nosso primeiro vídeo aqui do canal, tá bom? Se gostou, tem um espacinho aqui, ó, comente sobre os nossos assuntos, sobre essa polêmica aí, foi pênalti, não foi pênalti, em cima do Gabriel Peck, foi pênalti ou não para o São Paulo? Quero saber a sua opinião, escreva aí nos espacinhos aqui de comentários, tá bom? Deixa também aí a sua curtida, mais conhecida como like, né? Que ajuda demais a gente. Assistiu aqui 2, 3 minutos? Não esquece não, gente. Vai lá e toca na curtida, que ajuda demais a gente. Belezinha? Se você puder também, né, nos ajudar aí, pegando esse link e espalhando aí pelos seus grupos, das suas redes sociais, ajuda demais a gente também. Claro, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E sininho de notificações em todas, para o YouTube sempre te avisar aí que tem vídeo novo aqui no canal. Combinado? Então, ó, beijão no coração, abração para você também. E até às 18 horas, se Deus quiser, a gente volta para falarmos aí das notícias de Brumado, da região, da Bahia, de todo o nosso Brasil. A gente se fala, a gente se vê, se Deus quiser.